Bom dia, pessoal. Bom dia, muito bom dia. Vamos começar a falar sobre as mudanças do Firebird 5.0. São recursos que a gente tem para apresentar justamente para motivar vocês a fazerem algum tipo de migração, para sair daquela versão mais antiga do Firebird 2.1, 2.5, né? E já para a versão mais nova. E a gente vai tirar algumas dúvidas aqui a respeito disso. Sim. Vamos fazer essa apresentação, né, Alexei? Sim, agora Firebird 5 é o melhor ponto para migrar, é a melhor destinação. Firebird 5 é alguma evolução, não é revolução. E todos os recursos novos que vai aparecer em Firebird 5 é possível usar na aplicativos que foi construído para Firebird 2.5, 3.0, 4.0. Por isso, vale a pena começar a planejar migração agora. E vamos ver os novos recursos. Eles são muito legais. Vamos começar já com essa apresentação. A gente preparou aqui um material para poder mostrar para vocês os principais recursos, tá? Tem bastante coisa que foi feita no Firebird 5. E também falar sobre esses detalhes assim de qual é o melhor ponto para fazer migração. Tem também um tira-dúvidas que a gente já tem prontos aqui. Vamos deixar isso para o final da apresentação. Mas vamos que vamos então começar, Alexei. Aí a gente já começa aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Quais são os principais recursos que tem no Firebird 5.0? Já deixei listado aqui para poder mostrar. A gente vai explicar cada um desses detalhes e mais outras coisas também. Mas o que vocês precisam saber? Backup, restauração, sweep, criação de índices, tudo de forma paralela com multithread. Isso vai dar uma aceleração muito legal dentro de todos esses processos. Índices parciais também vai facilitar bastante a pesquisa, inserção e deleção, update também de dados de forma muito interessante. Vamos falar sobre isso também. Cache das consultas compiladas, isso também vai dar um bom ganho de performance. Vocês vão ver sobre isso também. Expressão, skip locked para comandos select, with lock, update e delete. Isso também é muito interessante para algumas situações muito específicas, mas vai ajudar demais. E o Profiler, que é um baita de um compiladão assim, de dados de performance em relação a SQL, procedures, triggers também, né? Triggers também? Acho que sim. Sim, também, né? Então tá. Então é uma consequência, né? Uhum. Então vamos já para o próximo detalhe aqui, essa parte aqui com o Alexei. Sim, esse novo recurso, backup, restaurações, sweep, indexes, esse recurso está coberto. Algum tempo atrás, começou na 2.5, 3, 4. Esse recurso é estável e chegou na Firebird 5 pronto para usar. Não tem problema nenhum com esse recurso, é muito legal. Com testes que nós fizemos durante esse tempo, preparação, nós podemos ver que backup pode ser até 12 vezes rápido e restore também pode ser até 6 vezes mais rápido. Se você vai colocar na Firebird Conf esses dois parâmetros, Max Parallel Workers e Parallel Workers, Firebird vai usar como padrão o número dos threads, número dos workers, está especificando na Parallel Works. E quando você vai fazer alter index, Firebird também vai usar, nesse caso, 8 núcleos. Também pode ser muito mais rápido. Atualmente, esse 12 vezes não significa o 12 é como uma cifra sagrada, não. Isso é por causa da equipamento, servidor que nós usamos para testar. Se você ter servidor mais potente, pode ser muito mais rápido. E uma dica como usar esse recurso com efetividade alta é usar para fazer as operações quantidade dos núcleos, a metade dos núcleos. Então, de acordo com o processador, se tem 16 núcleos, você coloca 8. Coloca 8. Isso é otimal. Isso é como a prática da nossa experiência com HQuery. E o mesmo vai ser em Firebird 5. E, por exemplo, quando pessoas têm bases de dados maiores, como
1 tera, por exemplo. Backup Restore, em algum problema, vai durar como 1 dia, mas como essa funciona, pode ser algumas horas. É muita diferença, né? Para quem está precisando fazer um backup e restaurar rápido. Sim, sim. E também é muito legal para migrações. Migração também, migração né? Também. E justamente, o processo de migração, não para quem está na Firebird 4 e indo para o 5, né? Mas vamos lá. Então, para quem vai... Vamos falar sobre isso ainda. Mas para quem está na 2.1, 2.5, 3.0, é necessário fazer backup e restore. Então, isso ainda não é possível utilizar com núcleos paralelos, a não ser que você utilize o HQBird. Mas no caso da 5 em diante, então vai ser possível utilizar esses recursos aqui. Sim, é possível. É possível. Também é possível usar trial da HQBird, por exemplo, para migrar para Firebird 5. Mas isso é para... Sim. Vamos lá. Vamos lá. Então, índices parciais. O que significa índice parcial? Quando a gente faz uma criação de um índice, por exemplo, dentro de uma tabela, ele faz a leitura da tabela inteira baseado naquele ou naqueles campos que você escolheu para colocar dentro do índice, certo? Quando você vai dar aquele commit para poder confirmar a criação do índice, se é uma tabela muito grande, você percebe uma demora para fazer essa criação de índice, justamente porque ele está analisando toda a estrutura da sua tabela, de acordo com aquele campo que você colocou, daquela expressão, para poder criar a estrutura de índice baseado nesses campos que você escolheu, certo? Porém, em determinadas situações, você pode ter uma tabela onde você tem uma quantidade de dados que não é mais relevante para a pesquisa e tem a quantidade que é relevante, que é uma fatia muito menor desses dados. Muita gente costumava fazer o que no passado? Pegar uma fatia muito grande de dados que não é mais utilizada e coloca numa tabela separada, que vai ficar ali como um arquivo morto, e aí você não vai mais fazer pesquisa lá, eventualmente vai fazer, mas a tabela que você precisa que fique rápida, é possível, antes as pessoas deixavam só uma quantidade menor de dados, hoje em dia com índices parciais é possível você fazer um índice baseado só em uma pequena fatia. A criação de índice vai ficar mais rápida justamente por isso, então você está analisando uma quantidade menor de dados para fazer essa criação de índice, e na hora de fazer uma consulta, um update, um delete, você consegue simplesmente, se tiver dentro dessas condições desse índice, você consegue basicamente usar ele de forma e acessar os dados de forma muito mais rápida. Então, quer acrescentar, Alexei? Uma coisa? Sim, mas é óbvio, há casos óbvios para esse recurso, statuses, sim, statuses da venda e também dados. Por exemplo, se você tem uma tabela muito maior, muito milhões, mas você precisa fazer relatório só para ano 2023, por exemplo. Não precisa, mas precisa armazenar tudo. Sim. Para alguns anos. Também vai ser muito útil. Mas eu acho que você precisa fazer outro vídeo. Sim. Detalhes. Recurso muito potente e pode mudar muito no desenvolvimento, especificamente por base de dados maiores. Sim. É interessante, eu até coloquei o exemplo aqui que o Alexei comentou de fazer um filtro por status da venda. Muitas vezes você precisa saber ali somente em cima das vendas que ainda estão em aberto, que não foram fechadas. E essa quantidade de vendas é sempre muito pequena, porque são as vendas que estão correndo ali, que está esperando uma resposta de algum cliente, dependendo do ramo de atividade, e fica aí 1, 2, 3 dias em aberto até fechar, se está no modo orçamento ainda, né, não chegou a finalizar a venda, mas você consegue criar um índice baseado somente no status A. Todo o status F, que é antigo, você não precisa colocar isso na indexação, certo? Então fica bem mais reduzida a quantidade de dados que você vai selecionar. Certo? Sim, o próximo recurso muito legal é a caixa das consultas compiladas. É muito fácil usar isso. Só precisa colocar no Firebird Conf do Firebird 5 esse max statement cache size e colocar algum tamanho para armazenar consultas compiladas na cache. Como isso funciona? Quando nós temos muitas conexões, cada conexão está preparando
consultas, sim, e essa preparação pode ser bastante maior. Por exemplo, aqui nós temos o teste chamado OLTP-IMU. Esse teste está disponível no site oficial do Testes Firebird, chamado firebirdtest.com. E nós simplesmente colocou esse parâmetro e checou como desligado, como default, 2 MB optimized, 8 MB e 32 MB. E você pode ver, o resultado é até 25% do desempenho, simplesmente com um parâmetro. Um parâmetro ativo, né? Sim. Com certeza isso não significa que você vai ligar, você vai receber imediatamente 25%, mas para aplicativos que têm consultas muito frequentes, para aplicativos também especificamente PHP, .NET e outros que está como pool de conexões, é possível e você imediatamente pode ser desempenho mais alto. E acho para aplicativos com muita frequência das consultas, vai ajudar muito. O que é limites da função? Com certeza é memória. Para armazenar consultas preparadas, compiladas no cache, precisa de alguma memória. E você pode colocar esses limites no Firebird Conf. Como padrão é 2 MB. Nossos testes mostram que é melhor colocar como 8 MB por conexão. Isso não é muito maior. Atualmente, se você tem, por exemplo, 1.000 das conexões, só vai consumir só 8 GB. Não é muito para o tamanho do servidor. Mas também tem limite. Você pode ver, quando nós estamos aumentando todos os parâmetros, o efeito está diminuindo. Por quê? Menos consultas para armazenar. E não tem muitas consultas para armazenar. Eu acho que o que dá para complementar aí é que, por exemplo, se você coloca 2 MB de cache, toda consulta vai entrar lá dentro do cache. Então, qualquer consulta... Depende nesse limite, né? Nesse limite de 2 MB. Sim, esse limite de 2 MB. Então, a gente consegue ter um ganho expressivo, por quê? Porque até então não tinha nada preparado em cache, né? Não existia esse parâmetro. Sim. Então, aí começa a ter uma quantidade razoável de consultas. Aumentou para 8 MB, melhor ainda, certo? Então, você consegue ter muito mais consultas dentro do cache do servidor, no caso, né? Agora, aumentar demais não quer dizer que ele vai utilizar todo esse cache, né, Alexei? Sim. Depende da utilização do aplicativo. Então, no início, você não vai ter tanto aproveitamento, mas no decorrer do uso do aplicativo, você vai começar a sentir uma melhora, porque tudo vai começar a ser utilizado do cache. Certo? Certo. Expressão skip locked, essa daqui é interessante. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o select with lock, que é aquele select que você faz uma consulta dentro do banco de dados, dentro de uma tabela específica, ou 2 ou 3, e manda dar o lock do registro, que é o quê? É você travar o registro para que ninguém altere ele enquanto você está com ele aberto, com a transação em aberta nesse registro, certo? Então, se você tem um controle certinho das suas transações, não deixa ela muito longa, aí você pode começar a pensar em utilizar o Select with Lock, por exemplo, que você sabe que você vai travar ele por um pouco de tempo, depois você cancela a transação ou dá um commit se você for fazer uma alteração e liberou o registro. Então, o update e o delete, por si só, eles já fazem esse travamento do registro, certo? Então, quando você faz o update e alguém tenta fazer uma alteração nesse mesmo registro que você está alterando, dá o famoso lock conflict, certo? Porém, tem situações em que você pode até observar esse registro, mas na hora de atualizar, eu quero atualizar uma massa de dados e dentro dessa massa de dados eu quero ter certeza de que não vai ter lock conflict. Por quê? Porque eu quero atualizar somente os que não estão em alteração. Então, até então, não tinha a possibilidade de controlar isso com
o Firebird. Agora, na versão 5, vai ter possibilidade de você mandar fazer um update em massa, por exemplo, e se no meio dessa massa de dados que você está fazendo o update tiver algum registro que está sendo alterado por outra transação, você tem a possibilidade de pular esse registro. Nada vai ser alterado nele, mas no restante vai. Então você consegue passar uma vez o update, depois faz uma segunda checagem, verifica se tem alguém que não foi atualizado e manda atualizar de novo. Isso vai acabar com o lock conflict ou deadlock, e graças a essa possibilidade. E aqui a gente tem um exemplo aqui, né, do select na tabela venda. Por exemplo, se eu preciso enviar vendas para uma outra tabela, um outro banco de dados, né, através do execute statement, por exemplo, só que eu quero pegar só o que já está sem alteração. Por quê? Porque eu tenho certeza de que quando eu enviar para o próximo servidor e eu for atualizar esse registro dizendo, ó, esse registro já foi para outro banco de dados, ele tem que estar livre, certo? Então eu posso fazer esse envio de dados tendo a certeza de que eu vou conseguir atualizar ele dizendo que ele foi para outro servidor. Assim evita duplicidade, não precisa fazer tanto tratamento, vai ajudar bastante. Eu acho também, mas isso precisa uma sessão ou 2 lives para explicar esses cenários. Organizar filas, um cenário muito popular é muito interessante. Outro cenário é enviar registro, sincronizar. E acho que pode ser outros cenários também. Sim, com certeza. Aí a criatividade vai longe, né? Bom, sim, mas é necessário mostrar como usar esse recurso. A gente pode programar alguma live, um vídeo específico para falar sobre isso. Sim. Mas vamos que vamos. Profiler? Sim, Profiler também é um recurso muito legal, é um novo recurso. E Profiler funciona de maneira muito simples. Então, se você precisa ver o que está desempenho de alguma procedura, como procedura dentro da procedura, uma SQL dentro dessa procedura. Agora, antes do Firebird 5, é um pouco difícil. Sim, você vai ver na 3, por exemplo, resultados da procedura inteira. Pode ver resultados também de proceduras dentro dessa procedura, ou de execute block. Mas se a procedura é maior, a procedura pode ser muito maior, como muitas e muitas linhas de código, né? Sim. Como identificar especificamente essa linha tem problema. Agora nós temos esse profiler. Como usar? Eu preciso iniciar sessão, como essa comanda start session, depois execute procedure, o que precisa monitorar este dia. Também pode ser qualquer coisa. Algumas proceduras podem ser execute blocks e outras coisas. Então, isso dentro dessa sessão do profiler. O profiler vai gravar tudo na tabelas do sistema. Para parar, precisa clicar execute procedure. E o que nós podemos ver como os resultados? Por exemplo, temos alguma procedura. Dentro da procedura temos algumas if, else. E aqui temos na linha 15, temos esse consulta. Ok? Depois do profiler, nós podemos usar alguma consulta. Existe na documentação. Nós precisamos colocar o link na documentação nesse vídeo. É verdade. Sim, isso atualmente é a segunda vez quando o Firebird vai receber a documentação completa. Ok, mas vamos voltar aqui. E nos resultados do profiler, nós temos aqui para a linha 15, temos o counter, quantas vezes essa consulta foi rodado. Resultados mínimo e máximo para tempo. Resultados são bastante. E todo time total. E também tem outros resultados. Para a direita, né? Para a direita, sim. E com esses resultados é possível ver a mapa, a quadro da desempenho. Dentro dessa procedura, essa consulta foi
foi rodada 21 vezes, mas interessante. Se vamos voltar, você pode ver. Tem algum for select, tem else, isso não é primeiro, else, if, else, e dentro da else tem essa consulta. É muitas informações úteis para analisar as coisas. Com certeza, agora interfaço para esse recurso Profiler só SQLs. E precisa alguma ferramenta com uma interface visual, né? visual. E nós já estamos desenvolvendo essa ferramenta dentro do HCouvert. Você vai ver como está o desempenho e visualizar todos os passos, todas as consultas. Mas isso um pouco para o futuro. Eu acho também outras ferramentas também vai portar essa coisa. Mas também é muito legal, vai ajudar muito para desenvolvimento e pesquisas de desempenho, essas coisas. Com certeza, no caso de pesquisa de desempenho, como esse resultado dessa tabela é um select, né? Então foi feito um select para ter esse resultado, a gente consegue ordenar também, pegando qual foi a linha que levou mais tempo para ser executada. Pronto, você já consegue encontrar qual é a linha, daí você vai lá no seu código e encontra o que é que está sendo executado lá. Ou qual é o que foi executado com mais frequência. Coloca um order by desk nessa coluna, e aí no counter, no caso, ele consegue identificar qual é o select que executou demais. Né? E às vezes não era para estar executando tanto. E são coisas que ficam invisíveis se você não tem o profiler. Você simplesmente executa o procedure e checa o resultado. Deu o resultado certo? Deu. Levou 5 minutos. Mas aí pode ser que poderia estar levando muito menos tempo. Então tem como fazer otimizações e tudo, né? Sim. Quando a procedura está rodando 5 minutos, com certeza há alguma coisa para otimizar. Mas se a procedura é maior, um texto 200 kilobytes... É muita coisa. Muita coisa e é difícil. É difícil. E o legal é que esse recurso foi desenvolvido pelo Adriano, né? Sim, pelo Adriano Fernandes, brasileiro. Desenvolvedor Firebird. Sim, desenvolvedor da Firebird. Obrigado, Adriano. Obrigado. Ficou muito bom o recurso. Vamos lá. E os novos recursos também, outros recursos que também tem, que não dá para a gente estender muito, senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui, mas vamos lá. Compressão mais eficiente de strings longas, tem também no Firebird 5, então hoje já acontece um certo tipo de compressão, só que vai ficar melhor nesse caso. Suporte para muitos registros em returning, ou seja, estou fazendo até então, o returning só poderia ser utilizado se fosse retornar um único registro. Se eu estou fazendo insert a partir de um resultado de um select, se eu estou fazendo um update que envolve mais registros, ou um delete que envolve muitos registros, você já não consegue utilizar o returning para ver o que foi afetado. Você sabe a quantidade de linhas que foram afetadas, mas não sabe o que exatamente foi afetado. Baseado no seu filtro, você queria, de repente, conferir antes, né, de comitar a transação. Agora o returning vai retornar dados como se fosse um select de fato. Então, mesmo que você faça um insert de múltiplos registros, um único comando a partir de um select, né, para poder inserir vários, um update que envolve muitos, um delete que envolve muitos, você consegue utilizar o return e ele vai trazer para você um dataset completo de tudo que foi afetado. Novo pacote integrado para trabalhar com blobs, então a gente vai ter funções ali para melhoria de trabalho com blob, aumento de velocidade, evitar aumentar demais o tamanho do banco, né, Alexei? Sim, agora temos esse problema quando está desenvolvendo operações com blobs e quando você faz alguma junção, como 2 barras, blob e blob, para produzir o blob, Firebird cada vez vai criar o blob temporário. E isso é muito fácil para crescer o tamanho do BD. Como isso pode ser muito rápido, como algumas gigas por hora. Se rodar esse procedimento sem par. Nós temos na site da IBA exemplo. Acho que você também
pode criar Um vídeo demonstrações, sobre isso. como crescer sua BD 10 gigas Em 10 minutos. Em 10 minutos. Sim, mas isso é um problema maior. E para usar esses blobs temporários de uma maneira efetiva, temos funções chamadas Blob Append, já existe na Firebird 4 e na HQBird, mas esse pacote para blobs oferece mais recursos, mais funções para abrir o blob, colocar na memória, trabalhar com ele, depois fechar, sem necessidade de aumentar o tamanho de disco, né? De espaço de disco. E por isso essas operações com blobs podem ser muito mais rápido. Na testes que nós fizemos, foi até 18 vezes mais rápido. Mais rápido, sim. Nossa, isso é ótimo. Trabalhando só em memória, né? É que a alocação em disco, aí vai variar também, né? Se a pessoa tem um disco lento ou mais rápido, isso sim, varia, mas com certeza a memória sempre vai ser mais rápida. Sim, com certeza. E nós temos um workaround, jeitinho na HQBird, como parâmetro chamado blob temp space, para colocar esses blobs temporários no tempo, no espaço do tempo. Isso também pode aumentar a velocidade e evitar problema com o crescimento do BD, sem necessidade. Mas no futuro, para desenvolver aplicativos, sem problema, aplicativos muito rápidos, que trabalham com blob, isso com certeza é muita boa coisa, esse RDB Blob Utils pacote. Legal. Melhorias no otimizador, então consultas que você já tem hoje, sem precisar mexer nelas, é possível que tenha melhoria de performance na maioria dos casos, né? Migração simplificada do Firebird 4 para o 5, então, se você já está no Firebird 4.0, fica tranquilo, porque na versão 5 vai ser muito fácil de fazer a migração, muito mesmo. Inclusive, voltar para a versão 4 se você precisar. Então, mesmo que você queira apenas testar seu aplicativo, quero testar o Firebird 5 aqui e ver como que vai ficar. Ocorreu qualquer tipo de imprevisto, qualquer coisa que você não tenha previsto ali, que tenha dado algum problema, que você não estava esperando, facilmente você consegue voltar para a versão 4, coisa que não era possível nas versões anteriores. Então, se eu migrei da 3 para 4, para voltar para 3, eu tenho que criar um novo banco de dados. Né? Crio um novo, passo todos os dados via IBPump, alguma coisa assim. E já na versão 5 não vai ter essa necessidade. Então, para quem já está na 4, fica tranquilo. Se você está em uma versão anterior e já está ansioso para a versão 5, pode migrar para 4, que a migração para a versão 5 vai ser bem tranquila. Isso é uma das coisas que nós vamos falar no nosso evento sobre o lançamento do Firebird 5 e a migração. E agora é muito bom tempo para planejar a migração e desenvolver a estratégia para a empresa para não ficar atrás. Muita pessoas está na 2.5. Essa pesquisa no grupo do Firebird, no Brasil e também na grupos no mundo, parece como metade das pessoas está no 2.5. A versão é de 2010, né? Sim, mas 13 anos. muito antigo. E o que é interessante é que tem muita gente que pensa em migrar de banco de dados, né, ir para um Postgre, para outro banco de dados, só que não para pensar que está numa versão muito antiga, que já tem muita melhoria para frente. E a migração de Firebird para Firebird é muito mais tranquilo, subindo a versão, do que você pensar em migrar de banco de dados. Eu acho que, com certeza, essa opção de migrar para a versão 4 e logo depois para 5, com certeza vai trazer muito mais benefício do que você pensar, e muito mais benefício e menos trabalho do que você pensar em migrar de banco de dados em si. Sim, e também é mais fácil migrar para Firebird 4 e Firebird 5 do que na Firebird 3, por causa desses parâmetros para compatibilidade. Exatamente. E agora é hora para migrar. Sim. Legal, vamos lá. Então, lançamento. Lançamento Firebird 5, dedicado para migração.
Eu e o Alexei estamos em São Paulo nesse momento, vamos para Florianópolis em breve fazer justamente um evento de lançamento do Firebird 5, certo? Para quê? Para poder eliminar qualquer tipo de dúvida que você tenha e te mostrar qual é o caminho mais fácil para fazer a migração de versão, certo? Mesmo que você esteja lá na versão 2.1, o que é que você precisa ter atenção no seu banco de dados? Então, é muito mais simples e mais proveitoso participar desse evento do que você passar horas e horas estudando documentação, tudo que foi alterado. É só olhar o tanto de mudanças que teve em 13 anos, por exemplo, da 2.5 em diante, e encontrar os pontos que você precisa tomar cuidado. Isso leva muito tempo, isso dá muito trabalho. Então, a gente está fazendo esse evento, que vai ser um dia inteiro, no dia 17/6, em Palhoça, Santa Catarina, falando sobre migração. Nesse evento, inclusive, a gente vai disponibilizar scripts que vão facilitar a migração para você quando você tem muitos clientes. Claro, se você tem um único servidor junto e todos os clientes acessam, vai servir também, você vai ter mais velocidade na migração. Mas quando você tem cada cliente com seu servidor próprio, vai valer muito a pena ter esses scripts, porque você vai ganhar muito tempo na migração e com menos tempo de trabalho você consegue migrar. Também nós vamos mostrar como desistir os medos na prática. Se você tem preocupações, o consultos vai ficar mais lentos, o consultos vai quebrar. Nós temos ferramentas, e Firebird temos todos os ferramentas para garantir e para planejar essa migração muito tranquilo. E isso muito vale a pena. Só essa cliente que enviou essa mensagem sobre a melhoria absurda. Foi justamente isso, né? Não sei se a gente pode entrar um pouquinho em detalhe em relação ao que eles estavam passando. Sim. Então, assim, o que acontece? Eu e o Alexei estamos atendendo uma empresa justamente sobre migração. Eles estavam com um sistema praticamente 100% adequado para ir para outro banco de dados, certo? Já estava praticamente pronto. Só que o projeto não andou. E aí eles começaram a estudar sobre possibilidade de migração do Firebird em si. Eles estavam na versão 2.1, certo? Fizemos a migração, começaram a fazer os testes lá, e nos testes eles já perceberam uma melhoria absurda. Eu recortei esse print e coloquei aqui na imagem do vídeo, justamente para vocês verem que tem como melhorar sim. E a única coisa que foi feita foi migrar. Até então a gente não mexeu em nada para poder ter melhoria específica de performance. Foi só feita a migração e já perceberam melhoria. Sim. E como essas mudanças e otimizações na versão moderna, acho vai ser uma outra melhoria absurda. Por causa tem muitas coisas na Firebird 3, 4 e 5, como join lateral, hash join, por exemplo. Coisas que são fundamentais. Que ajudam muito na migração e nos resultados. Vai valer muito a pena. Vamos para perguntas, dúvidas. Pode ser. Vamos colocar aqui então algumas dúvidas que as pessoas têm, certo? A gente já chegou a fazer essa sessão gravada, vamos colocar aqui no final desse vídeo. A sua dúvida pode estar no meio dessas perguntas, tiveram bastante perguntas interessantes, então fica aí com as dúvidas, e se tiver mais dúvida também, aproveita para falar com a gente. E se você ainda não decidiu em ir ou não para o evento, tem que ser o quanto antes, porque a quantidade de ingressos está diminuindo a cada dia, certo? Então, vamos que vamos. É isso aí. Sim, mas nós temos como 10 ingressos disponíveis? Sim. Acredito que sim. São poucos mesmo. Então, empresas que querem levar mais pessoas, fiquem atentos. Quando é uma pessoa só que vai comprar, é mais fácil de conseguir, né? Mas quando tem empresa que quer levar 3, 4 pessoas junto, pode ser que não tenha vaga. E a gente não tem como aumentar a quantidade de vagas, porque a sala já está reservada, está tudo pronto, está muito em cima da hora já. Certo? Sim. É isso aí. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Fica aí, então, com as dúvidas que a gente já tem prontas aí respondidas. Forte abraço. Abraço. Só acho que a primeira coisa é, Edson, boa noite, me indique, se é possível, solução relativa à incompatibilidade da palavra reservada local e current timestamp, no que diz respeito à versão 3 para a versão 5.
Olha só, tem tem como resolver. Tem como resolver. A solução pode ser mais simples do que você imagina. Lógico, você vai ter que ter algum trabalho para adequação. Mas mas você consegue fazer a adequação disso. Pode ser. Você vai ter que fazer via aplicação, né, Alexei? Vai ter que Sim, pelo menos chamar. Bom, eu vou falar aqui, isso é uma das dicas que é a respeito de migração de banco, mas acho que não tem problema comentar, porque só isso não vai resolver tudo, né? Então eu não vou prejudicar quem está pagando para ir lá no evento. Então vamos lá. Palavra reservada. Se você tem alguma tabela, procedure, select, que tem apelido, alguma coisa assim que usa a palavra reservada, você tem que colocar ela entre aspas dupla, certo? Quando você coloca a palavra reservada entre aspas dupla, ela se torna case sensitive. Ou seja, se você declarou o seu campo em maiúsculo, que é o padrão, você vai ter que chamar em todos os lugares como maiúsculo. Então, toda vez que você encontrar alguma referência à palavra local, por exemplo, dessa forma, você vai precisar colocar ela entre aspas dupla. Ou a outra possibilidade, para você não ter que ficar toda vez chamando com aspa dupla, eu particularmente não gosto, é colocar uma descrição um pouco maior no nome, certo? Exige um pouco de cuidado também de você ter que encontrar quais são os lugares que você teve esse tipo de referência, tá? Bom, até aí é onde eu conheço. Alexei, você tem alguma outra dica a respeito disso ou não? não, agora É não. isso, né? Tá bom. Vamos lá. Então, essa foi a pergunta do Rodolfo, né? Beleza. Esse evento vai ser transmitido online? Não, o evento não vai ser transmitido online, tá? Vai ser só presencial. Rodolfo, recentemente tentamos migrar um banco adaptável ao Firebird 3 para o 4, mas impactou nesses dois casos, exatamente. Realmente, esse é o caso que vai ter que resolver. Wagner falou assim, ó. Quanto à migração, segue o baile Firebird 4 ou tem recursos novos? Pode mandar ver aí no 4.0, certo? Manda ver no 4.0, que a versão 5, para você ir para a versão 5 vai ser muito tranquilo. Vai ser muito, muito, muito tranquilo, prometo isso para vocês, né, Alexei? Sim, exatamente. Andrews falou assim, ó, estamos no Firebird 2.1, podemos ir direto para o 5? O que você acha? Pode ir direto para o 5. Onde? Mas Onde? se você quiser se antecipar, porque assim, a versão oficial do Firebird 5 ainda não saiu, né? Mas se você quiser se antecipar, já vai fazendo a migração para o 4.0 sem medo nenhum. Quando o seu sistema tiver 100% compatibilizado com o Firebird 4, para ir para o 5 vai ser tranquilo, certo? Então não vai levar tanto tempo para você fazer a migração da 4 para 5. Deixa eu ver. O Algum Wagner recurso? perguntou assim, ó, algum recurso sobre criptografia? Essa é com você, Alexei. Não, sobre a criptografia, a situação está a mesma com Firebird 3 e Firebird 4. Só para ter a criptografia estável e para não estável, mas confiável, sim, confiável, sem possibilidade de algum obter chaves de vocês. Você precisa criar esses plugins pelo vocês. Mas tem que desenvolver dentro de casa, né? sim, precisa desenvolver. Mas com certeza isso é trabalho gigante, trabalho maior. E por isso a única possibilidade certo é para economizar também é comprar essa plugin no código-fonte. Não é compilado, mas código-fonte, para obter a versão confiável, a versão que você pode criar e você pode usar no seu sistema. Sim? E nós temos esse framework no IBC e só por favor entrar em contato. Nós temos os preços especiais para o Brasil para
implementar essa coisa, implementar criptografia muito rápido. E também, na versão 2023 do GeckoBird, que vai ser em breve, acho, junto com Firebird 5, ou um pouco antes, nós vamos ter a opção para aplicar criptografia sem necessidade de mudar aplicativos. O que é isso? Quando você vai, o aplicativo está conectando para BD, e BD está criptografada, vai aparecer pop-up com senha. Entendi? Bom, isso é para versão, mas agora é padrão, agora precisa mudar aplicativos para armazenar senhas, para conectar pelo BD, mas não é muito difícil, são algumas linhas da code, tem exemplos da Delphi, da todo, ok? Uhum. O que é interessante a respeito de criptografia, às vezes as pessoas não tem isso bem claro, mas tem muita gente que tem um receio de falar assim, mas se acessarem o meu arquivo do banco de dados, copiar da máquina do servidor do cliente, jogar para outra máquina em outra instalação do Firebird, consegue acessar com CZBA Master Key. Exatamente, consegue. E não é diferente com outros bancos. Outros bancos também, se você conseguir jogar para outra máquina, você consegue quebrar de alguma forma o banco de dados, certo? Com criptografia, isso acaba. Então, Sim, você só entrega os dados se você quiser. Se não, não tem como. Certo? Então, beleza? Vamos lá. Tá aparecendo bastante pergunta aqui agora. Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui, ó. O Wagner perguntou ali sobre replicação. Acho que eu li errado. Eu falei criptografia? Não sei, mas sobre replicação não tem recursos novos. São a mesma coisa né? Que na Firebird 4. Tá. Zé Maria perguntou ali, ó, dúvida, o Firebird 5 já é leve e compacto nos pacotes que pode um mobile acessar um servidor sem precisar de framework, DataSnap, REST DataWare, Horse. Você fala sobre acesso direto do Firebird para celular, via nuvem. Acho que o protocolo é o mesmo, né, Alex? É TCP/IP, então... Protocolo mesmo, sim. Então, protocolo mesmo. Tem... pode falar. Não, isso significa também para pessoas que vão migrar, eles não precisam mudar nada e aplicativos que foi desenvolvido para Firebird 2.5, 3, 4 vai funcionar sem mudanças. Isso é prioridade do desenvolvimento. Ok? E a velocidade que você consegue dentro da aplicação, assim, desktop, seu servidor local, máquina local para um servidor nuvem é a mesma que você vai ter do celular para nuvem, né? Lógico, vai depender do componente que você utiliza. Mas em relação ao Firebird, o protocolo de comunicação é o mesmo e o Firebird, a partir da versão 3, você já consegue compactar os dados que vão ser trafegados na rede. Então já pode diminuir o tamanho do tráfego do pacote. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. O Anderson falou assim, ó, que vergonha, meu irmão Andrews nos denunciando no 2.1. Agora a vergonha tá jogada no ventilador, tem que resolver isso aí. Antônio falou assim, ó, uso IBO no Delphi, será que perde a compatibilidade se atualizar a versão? Não. Vou ver ainda com o autor. Não, não. Acho que Jason também vai confirmar, Jason Wharton, autor. A ideia é a seguinte, API do FB Client está o mesmo. Tem essa versão de API que tem compatibilidade com a versão 2.5. Pessoal, agora temos algumas pessoas que usam PDE para conectar para Firebird 4. E eles conseguem, não preocupa. Verdade. BDE, nossa, 30, quantos anos? 30 anos? Não acho, sim, mas mais ou menos
30 anos só. É bastante tempo. Agora, deixa É eu ver muito aqui. tempo. É muito tempo. Michel falou assim, ó. As dicas top só no evento. Poxa, eu não posso ir. Então tô saindo. Boa noite a todos, bom evento. Se der, na próxima eu vou. A próxima vai ser só versão 6, né, Alexei? Sim, sim. Rodolfo falou assim, ó. Uhum. Para a palavra local, você colocou como uma solução aspa dupla. E no caso de Current Timestamp, recentemente migrei do 3 para o 4 e falhou. Já existe alguma correção para a versão 5? Na verdade, não é correção. Isso foi uma alteração que foi prevista. Inclusive, lá na versão 259 já estava sendo anunciada. Ó, Current Time e Uhum. Current Timestamp vão ter diferenças aí, vão começar a trazer time zone. Para isso, você passa a utilizar local time ou local timestamp, certo? Essas duas variáveis Uhum. aí. Mas se você ainda não quer utilizar isso, fala agora, Alexei, eu deixo pro evento. Fala. Posso falar? Então tá. Você pode utilizar o parâmetro de compatibilidade do Firebird.conf a partir da versão 4, que vai fazer com que o Current Timestamp continue trazendo data e hora, sem o time zone. Acabou o problema. Acabou o problema, meu amigo. Tá tudo muito fácil. O pessoal aqui não tá parado, não. Mas eu acho, no caso dessas perguntas, parece que muitas pessoas não sabem sobre as coisas básicas para Sim, sim. migrar, como recompilar os procedimentos e outras coisas. Mas também é possível migrar nessa maneira. É possível, Uhum. sem problema. Beleza, vamos lá. Everton falou assim, ó, dica, poderiam fazer mais evento online, mesmo que pagos. Mas facilitaria a participação em muito mais pessoas. Com certeza. Por exemplo, esse Google Meet aqui que eu fiz hoje foi uma experiência, né? Deu errado, né? Mas Sim, com certeza. deu errado. Ui, Mas assim, a precificação de evento online é necessária por conta disso. Pô, a gente estava planejando uma interação bem legal aqui, pessoal se conversar, né, falar com a gente por voz, para a gente poder falar. Só que, infelizmente, tem as pessoas que estão só. Que vieram pro mundo, acho que sei lá, pra quê? Só sim, pra atrapalhar. não, eu Então, concordo que precisamos fazer evento online. Sim, a precisamos, gente chegou em mas ponto pra isso, inclusive, né, Alexei? nós vamos fazer depois, Uhum. ok? So, Isso. quando Depois. isso é muito diferente. Eu acho que o Edson também vai fazer algum curso baseado sobre novos recursos e outras coisas. Mas não qualquer coisa é precisa começar com alguma coisa. E por isso nós começamos com evento presencial para ver pessoas, para receber feedback e só essas pessoas vai receber prioridade. Uhum. É isso aí, vamos lá. Wagner falou assim: ó, hoje no Firebird 4 faço uma compactação dos XMLs para gravá-los em um campo blob. Existirá algum Uhum. recurso que faça essa compactação de forma automática no Firebird 5? Não tenho certeza o que significa compactação. É Uh, como se fosse algum zipar o arquivo. zip, Zip. zip? Não, acho não. Mas na Firebird 4, na Firebird 5, também temos recurso novo, função chamada Blob Append. Veja na documentação, é muito legal para fazer operações com blobs até 10, 20 vezes mais rápido. Uhum. Vai ser top, vai ser top. Uhum. Então vamos lá. O Everson falou assim: ó, inicialmente tinha entendido mal sobre o local do evento. Pensei que seria em São Paulo. Só depois acabei vendo que era aqui em SC. Qual foi. Ixi, deu problema aqui. Ah, tá. Qual Principal foi o motivo. principal motivo da escolha do local? Vamos lá. Então, assim, vamos lá. Domingo agora, eu vou para São Paulo. O Alexei também vai para São Paulo. A gente vai fazer consultoria presencial, tá? Então tem alguns dias aí, tem acho que um dia que tá liberado ainda que dá para fazer consultoria Ali, presencial em São Paulo. sim. É, Uhum.
Por quê? Porque eu estou aproveitando a vinda do Alexei aqui no Brasil para a gente poder atender essas pessoas. Tem gente que prefere fazer consultoria presencial porque porque não quer compartilhar dados, porque tem algum acordo entre o cliente que o cliente não permite que os dados saiam do servidor dele, alguma coisa assim, sabe? Então a gente está fazendo essa consultoria presencial nessa semana anterior ao evento em São Paulo, e daí a gente vai lá para Florianópolis para fazer algumas consultorias presenciais lá também. Acho que tem, não sei se tem um dia livre ainda em Florianópolis, tem que ver. Sim. Para depois a gente fazer o evento lá em Florianópolis mesmo. Em Palhoça, na verdade, né? Então, por que que a gente escolheu lá? Justamente porque Palhoça tem lugar bom para a gente ficar, tem uma sala de alta qualidade, muito interessante lá o local. Ao redor tem lugar para almoçar, tem lugar para lanchar, para fazer qualquer coisa ali, passear. Florianópolis é 33 quilômetros o aeroporto à distância, então o aeroporto é bem pertinho, dá para descer no aeroporto, pegar um Uber e ir até ali. Aí, se você vai viajar para o local do evento, aproveita, vai ser sábado, aproveita, já passa um final de semana lá em Florianópolis, aproveita o lugar, já, entendeu? Então você junta uma coisa com outra. Você vai para São Paulo, você vai só para o evento e volta. Você vai para Florianópolis. E também existem muitas empresas aqui na Santa Catarina, na Rio Grande do Sul, e essas empresas também precisam atenção. E Sim. foi muito tempo. Isso é com certeza algum experimento, mas vamos ver. Só para vocês terem uma ideia, o Alexei está aqui no Brasil desde abril. E ele não parou, todo dia fazendo alguma coisa. Florianópolis, aí foi também para Erechim, Rio Grande do Sul, foi para Chapecó também, né? Chapecó, fui em Vitória, Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo. Então ele não parou, pra vocês terem uma ideia. Então a comunidade de Firebird no Brasil realmente é muito grande. Então, assim, o local foi estratégico para poder escolher, certo? Vamos lá. O Antônio tem uma pergunta boa aqui, Alexei. Ó, como está o recurso de busca textual? No sentido da full text search? Não, eu acho que no sentido de busca por texto mesmo. No caso, a gente comentou hoje sobre like, né? Recurso de busca. Não entendi. Busca de texto? De string? Hoje em dia a gente tem a igualdade normal, que usa indexação, tem o starting with, que usa indexação, e o like, você falou alguma coisa para mim hoje de que teve melhoria também, né? Sim, um pouco. Mas isso é para explicar com mais detalhes. Nós temos resultados do teste gigantes com alguma Excel com muitas tabs, e para apresentar para vocês agora é um pouco difícil. Na evento e na próximos livros nós vamos mostrar, mas agora não. Beleza, vamos lá então. Flávio falou assim, o recurso de UUID já tem a partir de qual versão? Nossa, faz tempo, né? Nossa. Sim, mas acho 2.5 com certeza tem. 2.5 com certeza tem. 2.1 eu não tenho certeza, mas eu acho que já também. 2.1 acho que já tem. É muito tempo. 2.5 é 13 anos. Wagner falou assim, pode repetir o nome do recurso de campo blob para que eu possa estudar a documentação? Tem um pacote? Pacote? Package? Blob Append. Blob Append, né? Isso é Blob Append. Eu vou colocar no chat do YouTube. E na Firebird 5, RDB Blob Utils. Tudo está na documentação, tudo. Muito bem, muito bem. Eu ia colocar no chat do YouTube, mas você colocou ali. Tranquilo. Okay. Mais perguntas, pessoal? Esse evento... pode falar. Então, acho que essa começa com esses
bagunças no início não é bom. O que você acha? Também. Parece como pessoas... agora nós não podemos enviar divulgar link para esse vídeo, não? Pessoas vai começar... Não, esse aqui acabou. Eu até parei a gravação lá, porque deixa pra lá esse. Mas eu peguei, tem o nome das pessoas lá e eu vou ver o que dá pra fazer lá, se bloqueia, como é que faz. Acionar judicialmente. Mentira. Uhum. Sim. Danilo falou assim, ó, cheguei agora para acompanhar as novidades do Firebird, vamos começar a ler a documentação para usar essa importante ferramenta. Show de bola, show de bola. Lembrando, pessoal, a gente já está no lote 2, certo? A gente já está no lote 2, o lote 1 acabou dia 31. A gente já está no lote 2 de venda de ingressos, certo? Então subiu um pouco o preço e são as últimas vagas que a gente tem até o dia 17, certo? Até o dia 17, até o dia 16, na verdade, que é o dia do evento. O evento é dia 17, a venda acaba no dia 16. Então, todo dia está tendo venda de ingresso, então não deixa para depois, porque senão não vai ter espaço para todo mundo, certo? Não tem. A hora que acabar as vagas, ele vai automaticamente, tem um número limitado lá, automaticamente ele vai fechar as vendas, aí não tem o que fazer, certo? Não tem como mudar a sala nessa altura do campeonato, certo? Já tem, tá tudo pronto já para aquela sala, não tem como mudar. Então quem pretende ir, não deixa para depois não. Se precisar, tem gente que precisou de nota fiscal, quem precisar de nota fiscal, a gente emite aqui também, não tem problema não, tá? Se a empresa for bancar, pode mandar ver aí. Só me entrar em contato comigo aqui e a gente faz. Wagner mandou foguetinho, show de bola. Antônio perguntou, migrar do 3 para o 5. Espero que não seja impactante. Experimenta migrar. Impaciente. Impaciente. Uhum. Não, você pode ir para o 4. O 4 tá estável. Sim, pode ir para o sim. 4. Vai para 4 e vai acontecer no 5 automaticamente. Bem tranquilo. Wagner falou assim, já achei a documentação, valeu, show de bola. Então, minha gente, acho que é isso, né, Alexei? Sim, acho que sim. Fui como não sei como dar a palavra correta para começo dessa liga. Turbulento. Turbulenta, sim, turbulenta, com certeza. Ok, mas vamos que vamos. Mas tá bom, a gente conseguiu resolver aqui, conseguimos estabilizar tudo. Ainda bem que deu para fazer tudo tranquilamente aqui, né? Mas beleza. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. O Antônio falou ali que é impactante mesmo, né? Mas não vai ser impactante. Impactante. Tá na 3, okay. Tá na 3, vai ser tranquilo ir para 4. Tem recurso de retrocompatibilidade, então vai ser tranquilo. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu espero ver vocês no evento, certo? Olha só nessa live aqui tem mais pessoas do que cabe na sala, só para você ter uma ideia. Aí então, do que tem disponível, vamos dizer assim, de ingresso, né? Então, não deixe para depois não, beleza? Então é isso, muito obrigado. Obrigado, Alexei, pela presença aqui no canal. E é isso. Ok. Ok, obrigado. Tchau. Até a próxima. Forte abraço para todos vocês. Valeu. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a